Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui para mais uma videoaula espetacular com o professor Sério. Nós vamos falar hoje sobre a aula. Pessoal, bom dia de novo, página 292. A hora que vocês começarem a ver aqui, por favor, me avisem. Olha o Maia, chegou cedo, Maia. Estão vendo aqui já minha tela? Sim. Já. Então vamos acordar, povão. Ó, amigos, hoje é a digestão 2, tá? Aula 15 e 16. Nós, enfim, chegar aqui no nosso corpo humano e vamos ver este processo de hidrólise dos alimentos que nós fazemos dentro do nosso organismo aqui, né? Então, vamos acompanhar na página 292. Confesso para vocês que está bem detalhadozinho aqui a apostila de vocês, mas eu pus bastante coisinha nova, se quiserem ir anotando, tá? É legal. E aí, só para começar, meus queridos, isso daqui, ó, é um resumo dos órgãos e glândulas do sistema digestório humano, né? Então, qualquer prova aí que vocês forem fazer por aí, até consultas médicas, de repente, se você tiver com problema no sistema digestório humano, é alguma dessas regiões que você vai ter que analisar. Então, nós temos boca, glândulas salivares, que são 3, tá? Faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Amiguinhos, nós dividimos esses órgãos e essas estruturas em duas partes. Uma chamada de órgãos do tubo digestório ou órgãos do tubo digestivo e outra parte de glândulas anexas. Qual é a principal diferença entre essas duas coisas? É que o órgão do tubo digestivo, os órgãos, é por onde o alimento passa, por onde nós temos contato com o alimento. Então, olha aqui, vou pôr uma setinha aqui para vocês. O alimento ele vai entrar pela boca e por onde o alimento tiver contato, ó, todo esse caminho que o professor está desenhando aqui, ó, é órgão do tubo digestivo. Aí vai descer aqui por baixo, dar uma voltinha aqui, blá, 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 e sair aqui embaixo. Beleza, então ele está passando pelo meu tubo digestivo, ok? E outras estruturas onde o alimento não tem contato, o alimento não passa, por exemplo, ó, essa estrutura aqui o alimento não passa, essa estrutura aqui o alimento não passa, e essa estrutura o alimento não passa, então nós dizemos que são glândulas anexas, elas estão presentes no sistema digestório, porém não tem contato com o alimento, tá certo? Mais uma informação, meus queridos, aqui na faringe, ela é uma estrutura que é tanto funcional para o sistema digestório, como funcional para o sistema respiratório, porque vocês percebem que aqui, ó, tem uma outra abertura por onde sairia um outro canal que desce para o pulmão, tá? E aí esse daqui é a laringe, tá bom? Traqueia, depois se ramifica em traqueia. Aqui nós temos uma portinha aqui que tampa quando a gente respira para não ir alimento para o lado da frente, para o sistema respiratório, e sempre o alimento ir para o esôfago e não vir nunca para a traqueia aqui na frente. Então, nós vamos conversar sobre isso já já. Mas, meus amigos, então aqui a importância disso tudo é que sistema digestório, nós temos, então, ele dividido em duas partes. Os órgãos do sistema digestório é aquele onde o alimento tem contato. E as glândulas anexas são aqueles que produzem substâncias, produzem sucos ou secreções que vão auxiliar no processo digestivo. Não se esqueçam que digestão significa hidrólise. Hidrólise, alguém lembra o que significa hidrólise? Quebra pela água. Muito bom. Lise significa quebra, hidro significa água. Portanto, hidrólise é quebra pela água. E aí, as glândulas anexas vai fazer uma parte que o professor falou na última aula, que tem enzimas que facilitam. Então, ela vai produzir sucos ou secreções ricas em enzimas que vão auxiliar nessa quebra pela água.
Belezinha? Vamos lá. Começando pelo caminho dos alimentos aqui pelo nosso corpo. Então, apenas os órgãos do tubo digestório. Ó, esta aqui é uma foto de anatomia. Normalmente o professor coloca imagens de fotografia mesmo dos órgãos, porém, como nós estamos longe, eu não estou vendo a cara de vocês, então eu não estou pondo, pois só essa daí, porque se alguém passar mal e tal, é bem nojento, tá? Então eu não estou colocando fotos muito fortes, assim, para vocês verem a anatomia real mesmo, não, tá? Então, mas olha aqui, ó, então aqui eu já cortei a boca e a faringe aqui, né, e aí eu tenho, começando do esôfago, o alimento ele vai descer aqui por trás do fígado, cair aqui no estômago, do estômago vai ter um tubo aqui atrás que vai vir aqui para o intestino delgado, vai dar toda a volta, vai se ligar a essa partezinha do meu intestino grosso, vai dar a volta no intestino grosso, e cai aqui no reto, e sai no ânus. Então, eu tenho os órgãos do tubo digestório. E aí, as glândulas anexas. Eu vou ter 3 glândulas aqui em cima, 3 glândulas salivares. Eu tenho o fígado, por mais que você pode me falar, o fígado não é um órgão? Sim, o fígado é um órgão. Mas como ele não tem contato com o alimento, para o sistema digestório a gente chama ele de glândula, tá? Ele vai apenas produzir alguma coisa para a minha digestão, tá certo? Não acontece hidrólise nele, tá? E aí, ó, o fígado aqui, ó, dentro do fígado tem uma partezinha verde chamada de vesícula biliar, tá? Ela não tem função de produzir nada, ela vai apenas armazenar o que o teu fígado está produzindo neste momento, tá bom? E aí, lá atrás tem uma estruturazinha chamada de pâncreas, tá? O pâncreas nem tá aparecendo aqui, porque ele fica aqui atrás do estômago, entre o estômago e o fígado, tá bom? Então eu tenho o pâncreas guardadinho ali no fundo. Todas essas estruturas vão fazer substâncias que vão ser jogadas no tubo digestório para ter contato com o meu alimento. Dúvidas por enquanto? Pode me interromper, tá? E aí, ó, vamos começar o processo de digestão. Olha esse que o professor montou. Para começar, meus amigos, a digestão, ela acontece na boca. Quanto mais tempo você ficar com o seu alimento mastigando, fora você emagrecer, fora saciar mais rápido, fora enganar o seu cérebro e tal, fora tudo isso, os benefícios de emagrecimento, porque realmente, quanto mais você emagrece, melhor é para a sua alimentação, porque você vai comer menos. Só que fora isso, quanto mais tempo você ficar com um alimento na boca, melhor vai ser a sua digestão. Por quê? Na boca acontece um processo que a gente chama de pré-digestão. Lá na boca acontece dois processos importantíssimos, 2 maneiras de digestão. A primeira, a gente chama de digestão mecânica. O que é a digestão mecânica? A digestão mecânica é quando você não transforma o alimento em nada. Você simplesmente quebra ele em partes menores, ou você porciona o alimento em partes menores. Então, por exemplo, se eu pegar uma batata e cortar ela na forma de palito, batata palito, eu fiz uma digestão, teoricamente, tá? Mecânica. Se eu faço química, digestão química, é quando eu misturo esse alimento com outro componente e eu tenho um outro produto. Tá? Então, eu tenho um alimento com outra coisa que é igual a um produto que eu obtive. Então, a química transforma ele em uma coisa nova, tá certo? Então, amigos, vamos entender primeiro o que é a digestão mecânica que ocorre na boca, que é o que a gente faz muito poucas vezes. Eu ponho um alimento na boca, dou 3 mastigadas, jogo para lá, jogo para cá e engulo. Então, a digestão mecânica eu não fiz corretamente e isso vai me prejudicar lá na frente. Vai ter uma gastrite, pode se transformar numa úlcera, que pode vir a se transformar num câncer lá no futuro. Nossa, professor, só porque eu não mastigo eu vou ter câncer? Não quis dizer isso. Quer dizer que a sua digestão ela fica comprometida por causa da pouca mastigação. Então, ó, o que é a digestão mecânica da boca? É a mastigação e a deglutição. Vamos entender? A mastigação, ela é a
quebra dos alimentos em partes menores. Não só a quebra, os dentes lá de trás, eles servem também como amaciadores. Então, eles apertam o alimento, eles pegam o alimento e deixam eles mais macios, ele tenta quebrar as fibras desse alimento. Vocês sabem que na evolução, o dente do homem foi perdendo características de força, né? Porque antigamente o alimento não era cozido, ele era mais firme, então o homem tinha que rasgar o alimento com a boca, tinha que apertar mais o alimento. Dentes como o dente do siso, por exemplo, tinha funções muito mais importantes do que hoje em dia, que o alimento já entra cozido, macio, tem facas para eu cortar esse alimento, por isso que eu acho que não preciso mastigar, né? Então a mastigação ela serve para isso. Fora isso, o dente, ele corta o alimento. Só que tem um músculo muito forte aqui na minha boca, chamada de língua, que vocês sabem que é o músculo mais forte do teu corpo, é a língua, né? Não só para falar mal dos outros, ou para dar aqueles beijinhos mais calorosos, deliciosos, mas também para apertar o alimento com força. Por quê, pessoal? O seu céu da boca, ele é côncavo na maioria das vezes. Algumas pessoas podem ter o céu um pouco mais plano, mas ele é côncavo. Por quê? Você está mastigando e pressionando com a língua lá no céu da boca esse alimento. Esse alimento vai formar tipo uma bolinha. Então, quanto mais você ficar mastigando e girando isso na boca, que é inconsciente, o alimento vai ficar com forma de bolinha. E aí, na hora de você deglutir, ele desce e desliza muito mais fácil. Amigos, este processo eu tenho que estar com a cabeça para cima, vamos dizer assim. Tenho que estar com o pescoço para o alto. Não posso estar deitado e não posso estar de ponta cabeça, senão esse processo não acontece certinho, tá? Vai voltar para o nariz, vai subir o alimento pelo caminho errado. Depois que eu deglutir, eu engoli, agora é tudo sozinho. Eu posso virar de ponta cabeça, eu posso brincar de Globo da Morte, posso ir na montanha-russa, que o caminho não vai subir de maneira nenhuma esse alimento. Beleza, meus amigos? Então, a mastigação é cortar os alimentos, macerar os alimentos, e a deglutição é engolir. Só que antes de engolir, ó, da mastigação, eu venho para cá, ó, para ensalivação. O que é ensalivação? É misturar o meu alimento com saliva. Isso é importante? É fundamental. Por quê? Na saliva já começa a digestão, já começa a hidrólise. Na saliva eu tenho amilase. Amilase, como o nome já diz e vocês vão aprender, ó, toda vez que terminar em ase, significa enzima. Então, é alguma enzima. Enzima que quebra o radical que vem antes. Ó. Ami é de amido. Então, quebra amido. Se for protease, quebra proteína. Se for lipase, quebra lipídios. Tá? Então, na língua, começa a digestão do amido e do glicogênio. Tá? Então, quanto mais tempo eu ficar aqui misturando esse meu alimento com a saliva, já a pré-digestão vai acontecer. Se nós estivéssemos juntos na sala de aula, vocês iam ver isso na prática, porque eu ia pegar saliva, a gente ia dar umas cuspidas nos tubos, ia misturar a saliva em alguns alimentos, e você ia ver que mudava de cor. Por quê? A sua saliva estava começando a quebrar já o amido daqueles alimentos, e aí mudava de cor como reação. E o mais importante, meus queridos, o pH da minha saliva, ele tem que ser um pH 7. pH 7 é um pH o que mesmo? Ácido, básico ou neutro? Alguém lembra? Neutro, se eu não me engano. Neutro para básico, tá? Então eu estou num pH mais que isso daí, eu já estou indo para um pH básico. Então é um pH neutrinho. Amigos, tanto é que se você vai... Vamos falar de outros assuntos aqui. Beijar uma pessoa, você não sente o gosto da saliva dessa pessoa. Você pode sentir gosto do mau hálito, mas não é de saliva. Mau hálito não é de saliva. Mau hálito ele vem lá do teu tubo digestório. A saliva ela não pode ter gosto, tá? Porque ela tem um pH básico. Desculpa, um pH neutro. E aí, meus queridos, olha isso. Tudo que eu mastiguei, misturei a essa saliva, fiz processo de ensalivação, agora ele chama bolo alimentar. Bolo alimentar.
eu vou engolir esse bolo alimentar. Ali pode ter pizza, pode ter McDonald's, pode ter estrogonofe, pode ter miojo, não interessa mais. Agora é bolo alimentar. Tudo que você pôs na sua refeição, tá bom? E aí você engoliu, esse bolo alimentar desceu aqui para o esôfago, e aí vai agora começar a ter movimentos involuntários, que a gente chama de movimentos peristálticos ou peristaltismos. São movimentos que eu não coordeno mais, sozinhos vão acontecer e vão seguir agora pelo seu tubo digestório. Bem, chegou ali no teu esôfago esse bolo alimentar, o processo vai continuar. Então, ó, boca, faringe e esôfago, caiu aqui nessa estrutura chamada de estômago, tá? Isso daqui, pessoal, é um estômago real, né? É um estômago humano, e eu quero, antes da gente continuar aqui e explicar o processo, eu quero mostrar para vocês o seguinte: o estômago, ele foi uma adaptação para os animais espetacular, porque fez com que eu me alimentasse 3 vezes por dia e ficasse o dia todo fazendo digestão. Então, o estômago, ele armazena, é uma bolsa que armazena meu alimento. Então, eu não preciso me alimentar o tempo todo. Então, eu preciso correr uma prova hoje de exercício físico. Deixa eu comer rapidinho. Não preciso fazer isso. Se eu me alimentei de manhã, já serve, porque o alimento fica armazenado nessa bolsa de reserva. E aí, se é uma bolsa de reserva, tem pessoas que fazem cirurgias para transformar essa bolsa num porta-níquel. O que eles fazem? A cirurgia bariátrica, vocês devem conhecer pessoas que já fizeram, vai pegar uma pinça que vai dar um grampo aqui, ó, nessa região, e aí é um grampo que já ao mesmo tempo que ele faz uma preguinha, ele cauteriza, né? E aí, olha, perceba, eu perdi uma parte da minha bolsa. Portanto, quando eu for me alimentar, o meu estômago mais rapidamente ele vai se encher e vai me dar a sensação de saciedade, né? Eu vou estar saciado muito mais rapidamente. Então, a cirurgia bariátrica é quando você pode colocar esta prega, que vocês têm até vídeos na internet que mostra, o cara vai com tipo um grampeador, ele grampeia mesmo, já cauteriza na hora, ou uma outra cirurgia que aí é reversível, eles colocam um balão, tipo uma bexiga ali dentro e infla esse balão. E aí ele vai ocupar, por exemplo, um pedação aqui do meu estômago, essa bexiga. E aí o alimento só vai ter esse espacinho para caber aqui embaixo. Então eu tenho uma sensação de saciedade muito mais rápido. E aí quando eu quiser tirar o balão, a cirurgia vai vir e retirar esse balão para mim. E aí meu estômago vai voltar a ser do tamanho original. Pessoal, qual que é o problema disso? Eu posso ter fome, eu posso continuar tendo fome, mas no meu estômago não cabe comida. E aí, se eu comer com a mesma quantidade que eu comia de alimento anterior, eu posso morrer, porque eu não tenho como armazenar esse alimento mais, tá? Outras situações, por exemplo, uma doença chamada de refluxo. O alimento que está armazenado aqui nesse teu estômago, ele começa a voltar, ele faz o caminho contrário. Professor, você disse que não volta, que o caminho sempre vai ser o normal? Sim, mas o refluxo, ele é um problema que deu. E aí, principalmente, o que volta já é teu material sendo digerido, e aí é um gosto muito ruim, dá uma queimação, dá mau hálito, porque tá subindo aqui, ó, bolo alimentar com ácido digestivo já. Então é um mau hálito que a pessoa tem por causa desse refluxo, sem contar na dor. Nós vamos falar sobre a dor já também, porque dá queimação. Então, meus amigos, olha aqui, ó. Aqui no meu estômago, nós temos agora o bolo alimentar. O que é bolo alimentar? É alimento mais saliva, tá bom? O bolo alimentar, chegando no estômago, ele vai ser transformado num processo chamado de quimificação. Então, o bolo alimentar vai ser quimificado. O que é ser quimificado? Ele vai, é uma alteração química, vamos dizer assim, tá? Ele vai, ó, ser misturado ao meu suco gástrico. Suco gástrico é um líquido que quem produz? O meu próprio estômago. O próprio estômago que vai produzir esse suco gástrico. O que tem no meu suco gástrico? 2 coisas, principalmente. 2 coisas. Atenção. Vai ter
pepsina. Então, ina é uma enzima, pepsina, ela é formada, é uma enzima composta de protease. O que é protease? Ase é enzima, proteína, então ela quebra a proteína. Só que, galera, a pepsina, ela funciona em pH ácido. A minha saliva veio lá de cima em pH neutro. O que faz? Eu preciso baixar esse pH para ácido. Então, ela vai funcionar em pH 2, mas pH 2 é o pH ótimo dela funcionar. O que acontece? No meu suco gástrico tem ácido clorídrico. Para que serve esse ácido clorídrico? Simplesmente para baixar o meu pH para 2 e a protease começar a agir lá no meu bolo alimentar. Então, o que é o tal do meu quimo? Quimo é bolo alimentar mais ácido clorídrico, tá? O ácido clorídrico, mais suco gástrico. O suco gástrico é formado por ácido clorídrico e pepsina, que é rica em protease. É uma protease que quebra a proteína. Amigos, vamos conversar agora uma coisinha. Hoje, eu posso comer no meu almoço, olha que delícia, estômago de boi. Eu vou comer estômago de boi na minha refeição. O estômago de boi, a hora que ele chegar aqui no meu estômago, eu vou digerir esse estômago de boi e ele vai virar alimento para mim. A minha pepsina vai digerir o estômago para mim do boi e eu vou comer, eu vou me alimentar desse estômago. Por que a pepsina não digere o meu estômago, então? Por que o meu estômago não é digerido, mas se eu me alimentar do estômago de outra pessoa, de outro ser, não pessoa, por favor, ele é digerido? Porque na parede interna do meu estômago, a mucosa é a parede interna de um órgão, ela é revestida por um muco que impede que o meu próprio suco gástrico digira, existe essa palavra? Deve existir, o meu próprio estômago. Então, o meu suco gástrico não vai digerir o meu estômago, mas se eu me alimentar do estômago de um outro animal, aí sim, eu começo a digerir pela parte externa, de repente, esse estômago, né? Tudo bem que eu fritei, cozinhei e tudo mais, tirei o muco, mas eu faço a digestão pelo lado externo dele, pronto, eu acabei e eu fiz a digestão. Então, nenhum ser vivo vai digerir o seu próprio estômago, tá? Mas tem um problema. Às vezes eu posso comer alimentos muito ácidos, ou então eu posso ter muito ácido clorídrico no meu suco gástrico, porque eu tô tendo um probleminha aqui no meu sistema digestório. E aí o que acontece? Eu tomo muito café, tomo muita coca, alimentos ácidos, e aí o que acontece? A hora que chegar aqui no meu estômago, fica lá um tempão, só esses alimentos aí, eu posso começar a perder esse muco de proteção. E aí, quando eu perco o muco de proteção, é quando acontecem as gastrites, as queimações, eu sinto que está queimando. Por que queima? São pequenos pedacinhos do seu estômago que está sem o muco. O que está acontecendo nesse caso? Você está digerindo essa partezinha do seu corpo e vira uma ferida. Essa ferida pode virar uma úlcera, que aí é uma ferida já que sangra, uma ferida que está já bem aberta e tal. E se não for tratada, ela vira um câncer de estômago, tá? Vocês estão aí? Tem alguém aí, por favor? Fala um oi para mim. Sim, Deu tá. para entender? Estamos aqui. Beleza. Deu para entender? Marcinho, Diga. você pode repetir o que é o quimo? É o bolo alimentar mais a pepsina, é O isso? suco gástrico. O Ah, quimo tá. é bolo alimentar mais suco gástrico, tá? Beleza, Então vamos lá. obrigada. Ó, isso é bom, viu, dona? Acho que foi quem que perguntou? Ah, claro. Clara. Isso é bom porque já caiu numa prova uma vez isso. Então, assim, ó, o que é bolo alimentar? Bolo alimentar é alimentar saliva, beleza? O que é quimo? É bolo alimentar mais suco gástrico, tá bom? E aí, meus amigos, então eu tive o processo de quimificação aqui, né? Transformou o bolo alimentar em quimo, ó, então o bolo alimentar agora é quimo, né? E agora ele vai seguir, então, ó, isso tudo aconteceu aqui, tá, galerinha? Ele vai seguir esse caminho aqui de trás. Estão vendo o caminho aqui atrás? Olha, ele vai seguir esse caminho. Aqui, ó, essa alça aqui, olha que chega nessa parte, já é intestino. É uma parte do intestino já. Qual é o intestino? O delgado, que é tudo isso daqui, ó.
Então, todo esse intestino delgado aqui, ele começou já aqui nessa alça para baixo. E aí vai ter um outro processo. Que processo que é esse, professor? Esse daqui, ó. Quilificação. Então, agora o quimo vai passar por um outro processo. Vamos começar? Beleza. Ó, o quimo saiu do estômago e caiu agora aqui no intestino delgado. Só para começar, meus amigos, a parte da alça do intestino delgado, essa parte aqui da alça, vou mudar de cor porque isso não dá para ver ali, ó. Fazer de azul. Essa parte da alça aqui, ó, a gente chama de duodeno. Tá, mas duodeno faz parte do intestino delgado também. Essa parte cheia de dobra aqui do intestino delgado, cheia de dobra, essa parte é o jejuno. E a parte que liga aqui, ó, é que não tá mostrando, mas uma parte que liga o intestino delgado ao grosso é o ilho. Por que que tem esses nomes doidos, professor? Porque tem funções diferentes também, nós vamos ver já já, tá bom? Então, assim, o intestino delgado são essas três partes. Vamos entender o que vai acontecer. Deixa eu apagar, porque senão fica feio. Então, vamos entender o que vai acontecer. O intestino delgado, meus amigos, ele vai receber agora o quimo que veio lá de cima e agora vai ter um processo topzera chamado de absorção. Então, agora, tudo que você se alimentou vai virar agora nutriente para você. Então, nós vamos começar a tirar nutrientes. Eu misturei lá em cima com a amilase, que quebra o amido, eu misturei agora com a protease, que quebra a proteína, agora eu vou misturar com um monte mais de coisa. Eu vou tirar tudo que tiver desse alimento, até DNA, para vocês terem uma ideia. Você comeu lá a carne de boi, você vai quebrar o DNA do boi ali, porque você vai usar o aminoácido dele, por exemplo, para fazer os seus depois, né? Então, eu vou fazer agora os processos. E para isso, o intestino delgado, ele vai precisar também de substâncias. São 3 as substâncias que vão cair agora junto a este quimo. Então, o quimo vai receber 3 substâncias. Quais são elas? Primeiro, suco entérico. Suco entérico. Quem produz o suco entérico? O próprio intestino delgado. Então, o intestino delgado vai produzir suco entérico, tá bom? O que tem no suco entérico? Enzimas. Maltase, quebra malto. Sacarase, quebra sacarose. Lactase, quebra lactose. Polipeptidase, quebra polipeptídeos. Aqui é núcleo, tá? Nucleotidases, quebra nucleotídeos, tá bom? Então, quebra a bases do DNA lá, as letrinhas do DNA. Tudo isso tá no meu suco entérico. Quem produz? Intestino delgado. Pessoal, eu preciso saber as enzimas? Dificilmente alguém vai te perguntar, mas eles vão te perguntar quem produz o suco entérico. Então, é o próprio intestino delgado. Quem produz o suco gástrico? O próprio estômago, tá? Beleza. E aí também caiu aqui, ó, nesse duodeno, caiu o suco pancreático. O que é o suco pancreático? Como o nome diz, quem produz é o pâncreas. O que tem no suco pancreático? Eu tenho tripsina, que também é uma protease, que também quebra a proteína. Eu tenho mais amilase, tá? Que vai também quebrar o amido. Lipase, que vai limpar as gorduras, quebrar gorduras. E nuclease, que vai limpar o quê? Os núcleos da minha célula, tá? A nuclease vai cortar todos os núcleos das minhas células, não das minhas, dos meus alimentos, tá? O que eu comi, se eu comi uma maçã, vai quebrar lá os núcleos da minha células da maçã. O professor esqueceu de falar uma coisa importante, galera, que também já foi pergunta de prova. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, esse pH 2 aqui, ó, esse pH 2, fora ser o ideal para a pepsina ser ativada, ele é um pH que mata bactéria. Então, as bactérias que por acaso eu tenha engolido com o meu alimento que estava contaminado, não só bactéria, fungo também, vamos supor que estava estragado o meu pão e eu nem vi que estava estragado. E eu engoli, tá com um fungo. Esse fungo morre. Por que ele morre? Porque é ácido aqui, ele não aguenta sobreviver nesse ácido. Aquela história lá de que caiu o alimento no chão, não ficou 5 segundos, eu posso comer, é verdade. Por quê? As bactérias, elas não conseguem
grudar em menos de 5 minutos, 5 segundos. Mas mesmo assim, se elas grudarem, a hora que chegar aqui no meu estômago, o pH 2, elas morrem, tá bom? Então, beleza. Só foi um apêndice voltar lá para trás. E aí, o terceiro líquido que tem aqui misturado no meu quimo. Esse terceiro líquido você já deve até ter visto pessoalmente, é a bile. A bile é um líquido produzido no fígado. Ele não contém enzimas. Então, professor, se ele não contém enzima, ele faz digestão aí? Na verdade, ele não faz digestão. Por quê? O que é essa bile? É um líquido meio espumoso, quem já deve ter até visto, porque a gente vomita a bile às vezes, né? Quando nós não temos nada no estômago, nada. A gente já vomitou várias vezes. E você vomita, sai um líquido dessa boca, um meio espumoso, esse líquido é a bile, tá? Às vezes até verde. Essa bile, ela é uma emulsão, como se fosse uma mousse que quebra a tua gordura, ela picota a sua gordura. Portanto, se ela picota, ela não faz digestão química, ela faz digestão mecânica. Amigos, olha o que o professor vai falar agora. Atenção. A bile é produzida no fígado. O teu fígado fica o tempo todo produzindo bile. E aí ela armazena na vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é verdinha assim, ó, porque ela está armazenando a bile que foi produzida pelo fígado. Tudo bem? Deu para entender? Então, o quimo, ele vai passar por um processo onde ele vai receber suco entérico, suco pancreático e bile. Percebe que tudo isso vai quebrar tudo que tiver nos seus alimentos agora e vai ser aproveitado. Pessoal, atenção, no duodeno acontece a mistura com esse monte de líquido. Nas outras regiões, jejum e ilho, vai acontecer a absorção dos nutrientes, tá? Então, nessas regiões é a absorção. Aqui foi a mistura. Pergunta? Ô, Marcinho, você falou que armazena onde? A bile na vesícula biliar. É esse verdinho aqui, ó. Tá vendo um verdinho aqui, ó? Isso aqui é a vesícula biliar. Ela é presa bem no fígado, ó. Os médicos aqui da sala no futuro vão ver que ela fica presa dentro do fígado. Ela é uma bolsinha escondida, porque o fígado produz a bile e vai guardando nessa vesícula. E da vesícula que vai aqui pro meu intestino. Ô, Marcinho. Professor, Diga. pode falar, Carol. Pode falar primeiro. Não, pode falar. Ah, tá Pode bom. falar. Você pode explicar a bile de novo, que eu não entendi muito bem. Posso, vou explicar. Deixa eu só ver a outra pergunta aqui, aí eu já explico a bile. Você falou que o pH, acho que é pH 2, não é? Que você falou que é importante para matar bactérias e Sim. fungos. Ele é presente na onde? Que eu tô anotando aqui. O pH 2, ele tá no meu estômago. E quem faz o pH ficar 2? O ácido gástrico, tá? Beleza, então. O ácido clorídrico do suco gástrico, tá bom? Então, ó, desceu lá em pH neutro, vai ser acidificado por causa do suco do ácido clorídrico, e aí ficou ácido. Aí agora tem um BO, ó, porque vocês vão ver já aqui, ó, que para funcionar aqui no meu estômago, o pH tem que ir para 8. Galera, como que o pH vai para 8? Estava 2 agora mesmo, isso? Olha que fubá. Desceu neutro, virou ácido, agora tem que virar básico. Vamos entender só. Mas antes disso, deixa eu só explicar para nossa amiga aqui, ó, o que é a bile. A bile, ela não é um suco que tem enzimas. Você aprendeu que a enzima, ela faz a hidrólise lá, ela transforma uma coisa em outra, ela quebra lá os meus nutrientes e tal. A bile não, ela só vai pegar a minha gordura, tudo que você alimentar no seu corpo que for gordura, a bile vai ajudar a quebrar ela em pedaços menores. Então é como se você tivesse uma molécula muito grande de lipídio e a bile vai vir cortar isso em fragmentos bem menorzinhos para para depois, ó, a lipase conseguir pegar lá só as moléculas e os átomos dessa gordura, tá? Então a bile, ela não contém enzimas, ela é um mousse, uma espuma que corta, que quebra a gordura. Tudo bem? Quem perguntou não consegui ver? Tá tudo bem, obrigada, Marcinho. Ô, Beleza. Marcinho, Ó, oi? é o ácido clorídrico que deixa o pH 2? Isso, ácido clorídrico que está presente lá no meu suco gástrico, né? Ah, Ele que beleza. deixa o pH 2. E aí, meus amigos,
tudo isso daqui que o professor falou, tudo isso, esse monte de enzima, vai funcionar só em pH 8. Vale ressaltar que, quando o pH sobe para 8, aquela minha enzima que estava aqui funcionando em pH 2, ela para de funcionar. Tá? Acabou. Então, ela vai, o máximo que ficar aqui mexendo na tua barriga, ela vai ficar quebrando as proteínas. A hora que o pH subir para 8, acabou. Ela não trabalha mais. Por quê? Quem vai trabalhar agora são essas. E aí, quem que faz subir a 8? O pâncreas e o fígado. Junto com essas coisinhas aqui, ó, eles liberam um tal de bicarbonato de sódio. Vocês conhecem bicarbonato de sódio? Quando você está com gastrite, quando você está com queimação, se você misturar bicarbonato de sódio na água e tomar, ele vai fazer isso. O teu pH lá no estômago que está 2, ele vai subir esse teu pH rapidamente, e aí vai parar a queimação. Você tem que entender por que será que deu a queimação em você. Por que será que você sentiu aquele pH 2? Tá? E tem que ver o que está acontecendo com você. Pode ser que você comeu muito alimento ácido e tal, né? Mas, pessoal, então, o bicarbonato de sódio, que o próprio pâncreas produz naturalmente, eles vai fazer com que agora, a partir de agora, o teu intestino delgado funcione num pH básico, tá bom? Pessoal, possivelmente o intestino delgado não tem proteção na parede. Portanto, se viesse ácido, você poderia até digerir essa tua parede do intestino delgado. Tudo bem, meus amigos? Mais uma coisinha aqui. Por que aqui no meu jejuno e no meu ilho acontece mais absorção? Porque as paredes internas desta região apresenta aquelas microvilosidades. Vocês já viram essas microvilosidades, acho que ano passado, um pouco. Se você for na página 295 da apostila, você vai ver o tecido interno das paredes. Tem essas dobras. Para que servem as dobras de microvilosidade? Para ter maior absorção, maior superfície de absorção. Então, vai ficar preso aí o teu quimo, vai ficar preso bastante tempo aí para poder absorver tudo, para poder absorver sacarose, a sacarose, a lactose, tudo vai ser absorvida nessa região. Pessoal, e aí existe uma outra cirurgia extremamente invasiva, que ao invés do cara cortar o estômago, reduzir o estômago, ele reduz o intestino delgado. Aí o intestino delgado teu pode ter até 3 metros. Corta e tira 1 metro de intestino delgado. Ou seja, vai ficar menos tempo absorvendo. Essa pessoa não vai engordar, porque ela não vai absorver. Só que é uma cirurgia extremamente invasiva. Por quê? Se você tirar o teu intestino delgado, você nunca mais vai ter a mesma absorção. Se um dia você precisar de uma absorção exagerada, por exemplo, assim, tô doente, você não tem como absorver tudo, porque o teu intestino delgado é curto, é rapidinho, passa rapidinho por ele, tá? Mas tem pessoas que já fizeram redução de intestino, é para diminuir a absorção dos nutrientes. Beleza, pessoal? Bem, eu fiz isso. Então, olha, o quimo foi misturado aquele monte de suco, esses 3 sucos aqui de trás, ó. Foi misturado a esses 3 sucos lá no intestino delgado. Agora ele chama quilo, tá? Então agora ele não chama mais quimo, ele chama quilo. Então olha isso. Bolo alimentar é alimento mais saliva. Quimo é bolo alimentar mais suco gástrico. Beleza? Quilo é o quimo mais sucos digestivos. Beleza? Chegou o quilo vai entrar aqui agora nessa última volta, ó. Essa última volta ele vai fazer, ó. Essa última volta é legal. Ele sobe, faz uma subida, depois ele anda horizontalmente, e depois ele faz uma descida, tá? Esta última volta, pessoal, serve apenas para uma coisa, para absorver água e sais minerais. Tá bom? Então, no intestino delgado, ou no intestino grosso, que é o último aqui, nós vamos ter absorção de água e sais minerais. Por quê? Todo o restante já foi absorvido aqui no meu intestino delgado. Então, no meu intestino grosso, é só água e sais minerais. E aqui, ó, eu vou ter o finalzinho, que é o meu reto,
né, que vai armazenar o resto que sobrou na minha digestão. Então, nesse resto, não tem mais nada de interessante. Tem apenas um pouquinho de água para poder formar as fezes, que serão liberadas pelo ânus. Vamos supor, pesou aqui, tem bastante fezes, deu a vontade de fazer número 2, quer dizer que já está na portinha do ânus, galera. Tá quase para sair. Mas eu estou na fila do banco, depois de eu ficar 1 hora no banco, tá chegando a minha vez, eu não vou sair de lá para ir no banheiro. Eu seguro essas fezes. O que acontece? As fezes voltam para cima, volta para o reto e vai lá voltando. O que teu corpo imagina? Olha, ele vai aproveitar essas fezes, vamos tirar mais um pouco de água e sais minerais dela. E aí ele tira a água das suas próprias fezes. Então ele absorve a água das fezes. Ah, não tem mais o que absorver, vamos fazer de novo fezes. Voltou as fezes para cá que você devolveu. Aí deu vontade de novo, ela vai sair sem água agora. Então ela sai machucando as pessoas, né? Porque ela não tem água, ela não é macia, ela é mais seca. Tudo bem, pessoal? Tô falando muitas loucuras? Não? Isso daqui, ó, eu peguei na internet. Eu estava olhando ontem, eu peguei na internet isso daqui, ó, tem assim certinho, todo o sistema digestório, ó, quais são os órgãos do tubo digestório, quais são os órgãos anexos, depois, cada um dos órgãos, o que acontece, ó, entrada de alimentos na boca, vai ser umidificada pela saliva, você vai mastigar, vai quebrar o amido, vai virar o bolo alimentar. Desce pela faringe, desce pelo esôfago, chega no estômago, vai quebrar proteínas e lipídios, o suco gástrico que tem nele vai transformar em quimo. O intestino delgado vai absorver nutrientes, blá, 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 vai virar quilo. O quilo vai para o intestino grosso, blá, 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 e aí vai tirar as fezes ali, tirar a água e os sais minerais, e vai formar as fezes. Então, isso está bem separado. Isso não é meu, tá? É da internet. Meu é esse daqui, dessa parte. E aí, se vocês quiserem imprimir isso ou copiar, eu achei bem legal essa ferramenta de liderança. Pessoal, minha aula já acabou faz tempo, né? Sim. Sim. Então, o professor vai deixar para vocês, ó, um vídeo. Eu vou ficar lá no plural isso daí, no Google Class. Vocês, quem tiver interesse, assiste esse vídeo aqui, ó. Nessa posição, eles colocaram uma câmera num bebê. O bebê engole uma câmerazinha. E aí mostra tudo acontecer. Mostra passando pela boca, faringe, esôfago, até virar cocô. Tá? Então, quem quiser assistir, é do Drauzio Varela esse vídeo, tá? É bem legal. E aí tem as tarefinhas para vocês. Amigos, infelizmente a aula tá voando aqui, já foi. Antes de vocês saírem, ó, tô cantando. Antes de vocês saírem, vocês, por favor, marquem para mim os nomes aqui completo no chat. Quem tiver alguma dúvida, por favor, chama o tio, que o tio gosta de responder para vocês. Vou fazer uma chamada aqui rapidinho. Não tem 10 alunos, tem mais. Oi, Vicenzo, você é quieto aqui, hein, Vicenzo? Tá louco. Maria Vitória também, quieta, nem conversa comigo. Pessoal, tudo bem? Quem já pôs o nome já pode sair, que você tem outra aula agora. Amo vocês, estou com saudade de verdade. Fala, Marielle presente aqui, acabei de ler, tá? Então, quem tiver... Tchau, Marcinho. Tchau, meus amores. Tchau, Marcinho. Tchau, é muito rápido, né? Tchau. Tchau, Igor. Tchau, Iago. Oh, Igor não, Iago.